antes da teologia do corpo, a igreja ela viveu dois extremos. O maniqueísmo, que dizia que o corpo era mau, e o romantismo, que dizia que o corpo era bom. São dois extremos. Por exemplo, existem alguns santos mais antigos, são santos, que achavam que o corpo era a parte ruim do ser humano, porque o corpo pecava, e que a alma era a parte boa, que a alma é o que encontrava Deus. Isso é maniqueísmo. Inclusive, a única coisa que separa o corpo da alma, a única coisa que separa o nosso corpo da nossa alma é a morte. A única coisa que separa o nosso corpo da nossa alma. Quando eu tenho sentimentos dentro de mim, não é o meu corpo que está tendo sentimento ou não é minha alma. São os dois. Você não é uma alma encarnada no corpo. Você é uma pessoa composta de corpo e alma. E não dá para separar. A única coisa que separa é a morte. E a morte não foi sonhada por Deus. Deus, quando criou o ser humano, não criou o ser humano para morrer. Ele criou o ser humano para viver. O pecado é que trouxe a morte para nós. Nós vamos entender isso mais para frente. Então, meus irmãos, quando a gente olhar para o nosso corpo e falar assim, mas, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. No passado, existiam aquelas pessoas que, por causa dos seus desejos sexuais mesmo, né, religiosos, que se batiam. Já viram histórias assim? Aqueles monges que tinham chicotes para se chicotear. Por quê? Eles achavam que eles tinham que mortificar o corpo, porque aquele desejo vinha somente do corpo. Como diz? O corpo tem desejos pecaminosos. A alma não. A alma, ela só é Deus. Isso é a maior mentira que tem. Uma mentira. Agora, também existiu o romantismo que quis falar que o corpo é que era bom. Que o corpo é que tinha que ter prazer. Que todo prazer que a gente pudesse dar ao nosso corpo, e quanto mais prazer pudéssemos dar, isso que deveria acontecer. E na verdade não é. São Tomás de Aquino diz que a virtude está no meio termo. A virtude está no meio termo. E o equilíbrio disso. Nós não temos nem que satisfazer todos os nossos desejos, sejam eles os mais profundos e estranhos possíveis, e também não temos que negar nenhum desses desejos. Nós temos que buscar entender qual o sentido dos sentimentos e desejos do nosso coração. Se eu entender o sentido que eu tenho de ter desejos por alguém, porque você tem desejo por alguém. Qual o sentido disso? O que isso quer dizer para mim? Eu não tenho que satisfazer esse desejo para poder entender esse sentido e nem negar que esse desejo existe. Eu tenho que entender o porquê Deus colocou esse desejo em mim. Um dia, um padre estava sendo entrevistado por aquela Maria Gabriela, Ana Gabriela, como é que chama que é a mulher? De frente com Gabi. Marília, é aquela moça lá, vocês sabem quem que é. E ela virou para esse padre e falou assim, padre, me explica, Deus não é bom? Ele falou, Deus é maravilhoso, mas me explica, como que Deus tão bom nos criou e colocou em nós desejos que nós não podemos usufruir desses desejos. Deus é tão bom. Aí ele colocou em mim um desejo, por exemplo, um desejo na minha sexualidade imenso. Mas ele disse para mim assim, mas você não pode usufruir desse desejo. Ela disse isso para o padre. O padre enrolou lá na conversa, acho que ele não conhecia muito a teologia do corpo. E na verdade, Deus colocou esses desejos no nosso coração. Só que nós precisamos entender o porquê. E mais do que entender o porquê, aonde isso quer nos levar e ao que devemos experimentar. Deus contemplou sua obra, o ser humano, e viu que tudo era muito bom. Deus não diz assim, Deus contemplou sua obra e viu assim, não, a alma é boa, o corpo é mau. Deus não contemplou a obra e falou assim, não, é tudo muito bom, mas quando se fala de sexo é tudo muito pecaminoso. Não. Deus, quando vê o homem, ele diz, muito bom os sentimentos, as emoções, o corpo, tudo é muito bom, né? Então nós fomos criados uma obra-prima de Deus boa e não somos uma obra que foi inacabada, uma obra que foi mal feita, não somos. Somos algo muito bom. Você é muito bom. Deus nos fez assim.